Fala pessoal, Rafael aqui. Nesse vídeo vamos comentar sobre essa notícia de que quase toda a população mundial vai interagir com robôs até 2030. E você pode até pensar que isso aí vai ser algo bom, né? Pô, a gente vai ter robôs andando por aí, ajudando as pessoas a fazer várias coisas. Só que existe um problema muito sério por trás disso aqui, né, que eu vou comentar com vocês. Mas antes de eu continuar, deixa o seu like no vídeo e se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se você quiser me recomendar alguma notícia para eu comentar aqui no canal, é só entrar no grupo do Telegram que vai estar aí na descrição do vídeo. Então, pessoal, aqui na notícia está dizendo que esses robôs devem ser bastante usados nos cuidados com portadores de demência e para dar suporte aos cuidadores, né, que são as pessoas que cuidam dessas pessoas que são mais idosas. Continuando, várias empresas têm investido quantias milionárias no desenvolvimento e aperfeiçoamento de robôs. Estes dispositivos já são capazes de realizar uma série de tarefas e começaram a ser utilizados em diversas fábricas. Você já deve ter assistido vídeos aí dos robôs da Boston Dynamics, né? Aqueles robôs lá que conseguem correr, dar pirueta, fazer um monte de coisa. E esses robôs aí estão sendo desenvolvidos há muitos e muitos anos. E agora é que eles estão começando a chegar nas fábricas, né? Por exemplo, a Amazon, ela substituiu já todos os funcionários que ficavam encarregados de armazenar as encomendas lá, né, de gerenciar como é que tudo ficava armazenado dentro lá da Amazon. Tudo isso aí já é feito por robôs. No entanto, o uso dessa tecnologia deve ir muito além. Por isso, parece natural pensar que elas passarão a fazer parte do nosso cotidiano no futuro, mas talvez isso aconteça muito antes do que alguns imaginam. Então, o principal problema, né, do porquê as pessoas vão estar interagindo mais com robôs em 2030 é por causa disso aqui, pessoal. Idosos devem ser os maiores beneficiados pela tecnologia. Isso porque está tendo um aumento muito grande na sociedade idosa, né, na população idosa. Muitas pessoas estão envelhecendo, né, as pessoas estão vivendo mais, e aí essas pessoas elas precisam de cuidados. Aqui, como diz na notícia, ó, segundo a especialista, até 2030, 80% das pessoas do planeta estarão interagindo com robôs em atividades do dia a dia. Essa relação aumentará especialmente com as pessoas mais velhas. Neste cenário, os dispositivos devem ser usados para garantir inovações nos cuidados com pacientes com demência e para dar suporte aos cuidadores, além de prevenção de golpes e ferramentas financeiras. Ou seja, né, os idosos são o foco, principalmente porque eles são mais suscetíveis a cair nesses golpes financeiros, né? Por exemplo, quando uma pessoa liga dizendo que você ganhou um prêmio, não sei o quê, ou então o idoso pode até receber uma mensagem no WhatsApp, ou no e-mail, de alguma coisa assim, e geralmente são eles que caem nesse tipo de golpe, né? Porque, pô, a gente que é mais novo, a gente sabe que é bobeira, né? Só cai nisso aí quem é muito burro, né? Para uma pessoa jovem cair nisso, ela tem que ser muito burra, muito tapada. Só que no caso dos idosos, eles não entendem muito como que funciona a tecnologia, então eles acabam acreditando. Aí sempre tem que ter alguma pessoa ali junto com eles, alguém da família, para ajudar eles ali a não cair nesses golpes. Muitos também, né, como disse aqui na notícia, tem demência já, né, já tem Alzheimer, essas coisas, isso aí é complicado. E aí esses idosos precisam de uma pessoa da família
para ajudar eles ali, para estar cuidando deles no dia a dia. E aí os robôs vão ser bastante úteis para estar ajudando tanto os cuidadores quanto os idosos. Então, continuando aqui, algumas estimativas reforçam a previsão. Nas próximas décadas, o número de pacientes com demência saltará dos atuais 55 milhões para 150 milhões. De acordo com o World Alzheimer, o custo global com as demências, hoje em torno de 1,3 trilhão de dólares, passará para 2,8 trilhões. Então, vai aumentar muito, né, o custo que a gente tem aí para manter essas pessoas idosas. Em 2023, somente nos Estados Unidos, havia cerca de 38 milhões de pessoas que cuidavam de familiares. Elas representam 11,5% da população e, em termos de horas de trabalho, as tarefas que executam equivalem a 500 bilhões de dólares. No entanto, são indivíduos sem qualquer remuneração e que até comprometem parte dos seus rendimentos para garantir o bem-estar do ente querido pelos quais são responsáveis. Ou seja, pessoal, esses familiares que estão cuidando dos idosos, né, muitos deles não estão tendo remuneração por isso, né? E às vezes eles até têm que tirar dinheiro do próprio bolso deles para estar cuidando dessas pessoas, né? E essas pessoas poderiam estar usando esse tempo que elas estão passando para cuidar dos idosos, trabalhando, né? Isso aí representa, ó, cerca de 500 bilhões de dólares a menos lá para os Estados Unidos. Então, isso aí é um problema sério, né? E é por isso que eles vão passar a utilizar esses robôs aqui, ó, humanoides, para tentar ajudar os cuidadores a cuidar dos idosos, né? Para eles conseguirem passar menos tempo, né? E poder fazer outras coisas que são mais produtivas. Só que por que que isso está acontecendo, né? Por que que a população de idosos está aumentando no mundo? Então, pessoal, esse aqui é o gráfico da taxa de fertilidade. Esse gráfico daqui é para calcular quantos filhos uma mulher está tendo em cada ano, né? Então aqui o gráfico começa em 1960. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma média de 6 filhos por mulher. E aí vocês estão vendo, ó, que esse gráfico aqui ele tá caindo até chegar aqui em 2020, né? Tá contando aqui até 2023, que atualmente está 1,62 filhos por mulher. Ou seja, nós estamos abaixo da taxa de reposição populacional. Isso aí é um problema extremamente preocupante, porque para o país se manter, né, principalmente a previdência, né, para você continuar recebendo sua aposentadoria, precisa ter gente trabalhando, né? Precisa ter mais gente nova trabalhando do que tem de idosos, porque senão a presidência vai colapsar uma hora, né? Se tiver mais idosos do que tem pessoas em idade para ser produtiva no país, o país ele vai colapsar totalmente, né? As pessoas vão ficar sem aposentadoria, vão ficar sem serviços também. Então, o grande problema, né, que está causando esse aumento aqui, ó, dos robôs, que até 2030 nós iremos precisar sim de robôs, né, por causa desse aumento de idosos, é por conta disso, pessoal. É porque as pessoas elas estão envelhecendo, né, elas estão vivendo cada vez mais, só que chega numa certa idade que o idoso ele precisa de cuidados, né, ele não consegue mais viver sozinho, porque ele começa a ficar demente, começa a ter vários problemas. Só que as poucas pessoas que nós temos em idade para ser produtiva estão cuidando desses idosos, né? E aí tá faltando gente para trabalhar, para fazer as coisas que precisam ser feitas aí no mundo.
Então, o que que pode estar resolvendo esse problema? Bom, a solução é de que o pessoal aí tem que começar a ter mais filhos, galera, né? Não tem jeito. Ou então, nós podemos chegar num mundo em que o governo vai começar a gerar novas pessoas através de tecnologia, né? Isso aí já está sendo testado aí em alguns países do mundo, que alguns países querem utilizar de úteros artificiais para fazer bebês, né? Para aumentar a população do país. E eu acredito que a gente pode chegar nisso aí, tá? A gente pode chegar nesse ponto se esse problema não for resolvido. Porque os robôs eles não vão dar conta. O robô custa muito caro ainda para ser produzido, né? Tanto que lá na Coreia do Sul o pessoal está se perguntando, né, cadê os robôs? Porque lá eles já estão passando por esse problema, onde tem mais idosos do que pessoas em idade para trabalhar e a população não para de cair, né, na Coreia do Sul. Só que é algo ainda muito caro, né? Algo ainda muito inviável. Então a gente precisa resolver esse problema o mais rápido possível. Agora eu quero que você me diga o que você acha de toda essa situação e qual poderia ser a solução aí, na sua opinião. Por esse vídeo é isso. Fiquem todos com Deus e até mais.